Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada nós vimos aí o conceito de ViewModel compartilhado com um ou mais fragments com base no escopo. Então, nós vimos que a nossa activity ela pode ser um escopo de ViewModels compartilhados. Então nós utilizando voltando aqui, se nós utilizarmos a sintaxe dessa forma, né, login ViewModel, do tipo login ViewModel by activity ViewModels, nós conseguimos criar aí um ViewModel compartilhado com base no escopo de uma activity. E nós vamos perceber um pouco mais dos benefícios disso daqui nesta aula. E antes de continuar, eu quero pedir que você deixe seu like, que você se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito, e também te convidar para clicar no primeiro link da descrição, onde você vai ter acesso a um e-book que vai contar um pouquinho da minha história, da minha jornada como programador, que pode te inspirar na sua jornada como programador. Eu conto um pouquinho de tudo que eu passei como programador, como eu evoluí na minha carreira, e eu passo toda essa experiência através deste e-book. E eu espero que este e-book possa te ajudar a te inspirar e que você possa continuar essa carreira, que é uma carreira muito promissora. Então clique aí no primeiro link da descrição. Então voltando aqui para a nossa aula, voltando aqui para o nosso aplicativo, nós verificamos na aula passada que o nosso botão de voltar não está funcionando. O que nós iremos fazer nesta aula é fornecer uma navegação de voltar, tá? E também quando o usuário fizer um login aqui, quando ele fizer a autenticação corretamente, nós vamos redirecionar ele para o nosso profile fragment e exibir o nome dele na tela, e este nome vai ser o nome que vai estar no nosso login ViewModel, que está sendo compartilhado entre aí os dois fragments. Então vamos fazer isso agora. Então aqui no nosso login fragment, né, que é o login onde tem lá, onde os botões não estão funcionando, eu tenho que registrar dois tipos de callback. O primeiro callback é para poder capturar o toque no up button, e o segundo callback para poder capturar o toque no botão físico do dispositivo do usuário, que é o back button. Então o primeiro que eu vou recuperar é o back button. O que eu tenho que fazer aqui é dar um require activity para poder ter acesso à nossa activity. Eu vou dar aqui um add on back press the dispatcher, tá? É essa forma que nós configuramos um callback utilizando a arquitetura de navegação para o back button. Então vou clicar aqui, então vou dar um ponto add callback, vou passar aqui um lifecycle owner, view lifecycle owner, que é o nosso fragment, e dessa forma eu já consigo aqui recuperar o toque no back button. Então o que eu tenho que fazer aqui é redirecionar o usuário para algum lugar. E qual é esse lugar que eu quero mandar o usuário neste momento? É para o nosso start fragment. Por quê? Porque o nosso profile fragment só deve ser exibido se o usuário tiver autenticado com sucesso. Então neste momento aqui eu tenho o profile fragment atrás do login fragment, mas eu não quero mandar ele para o nosso profile fragment, mas sim para o nosso start fragment e cancelar todo o registro de autenticação, tá? Então para poder conseguir mandar ele para o nosso start fragment e eliminar toda a pilha, como que eu faço? Eu vou chamar o nosso find nav controller e vou dar um pop backstack para ele poder fazer a volta aí da pilha. Só que se eu usar esse pop backstack, o primeiro aqui, sem nenhum argumento, né, sem passar nenhum parâmetro aqui, ele vai voltar para o nosso profile fragment, porque o profile fragment está ali na pilha. Só que eu não quero ir para o profile fragment, mas sim para o nosso start. Então eu posso utilizar esse pop backstack passando o destino que eu quero. Então é isso que eu vou utilizar. Então eu vou dar aqui um r.id.start fragment, ou seja, quando eu clicar neste botão de voltar, eu quero ir para o meu start fragment e eliminar a pilha. Então aqui eu vou passar um false para esse inclusive, e dessa forma ele vai voltar para mim para o start fragment, eliminando o nosso profile fragment da pilha, e é isso que nós queremos fazer. Então da mesma forma que nós fizemos para o back button, nós temos que fazer para o up button. E como nós capturamos o up button, a gente tem que dar um override do on options item selected. Esse on options item selected, ele vai capturar o clique de todos os ícones que tiverem aí no meu app bar, tá? Se eu tiver um menu no meu app bar, o item daquele menu que for clicado, ele vai ser capturado por esta opção aqui, por essa função, e eu consigo checar qual que é o tipo do ícone, o ID do ícone, e tomar uma ação com base nesse ID, com base no ícone na ação que foi clicada. Como no nosso caso nós só temos o botão de voltar no nosso app bar, eu não vou fazer essa verificação aqui, mas é uma boa prática você fazer essa verificação, e quando você tem aí mais de um item também, você verificar qual item que foi clicado para você redirecionar o usuário para o lugar correto. Para a gente poder ganhar um pouco de tempo aqui, não vou fazer essa verificação, eu simplesmente quero, né, quando alguma coisa for clicada no meu app bar, e neste caso vai ser o botão de voltar, eu quero chamar o nosso find nav controller e também dar um pop backstack.
Só que eu não quero repetir esse código, então o que eu faço? Eu vou criar aqui uma função privada, private fun, e eu vou chamar aqui de cancel authentication, para nós cancelarmos a autenticação. Aqui eu vou dar um Ctrl X para a gente poder recortar este cara, vou passar aqui para dentro, e aqui eu vou chamar esse cancel authentication, e aqui também o cancel authentication, tá? Além disso, o que eu quero fazer é resetar o estado do meu ViewModel. Então, se eu entrar no meu login ViewModel, eu verifico que apenas na inicialização dele que eu seto o estado como não autenticado. E eu quero fazer isso também quando eu clicar no botão de voltar. Então, aqui eu vou criar uma função também pública e vou chamar de refuse authentication, tá? Para recusar a autenticação. E aqui eu vou setar o estado como não autenticado. E aqui eu posso chamar de refuse authentication. Então, dessa forma eu garanto que quando o usuário clicar no botão de voltar, ele também limpe o estado do meu ViewModel para a gente não ter nenhum rastro aí de que o usuário está autenticado ou não. A gente quer sempre garantir que o estado do nosso ViewModel é não autenticado quando ele não consegue fazer a autenticação por algum motivo, seja por login inválido ou seja quando ele clicou no botão de voltar. Uma coisa que eu estou tendo um erro aqui nesse onOptionsItemSelected, ele pede que eu retorne um booleano. Eu vou retornar aqui true para poder falar que o clique aconteceu com sucesso, que ele pode tratar isso para mim como uma ação de voltar, ok? Então, aqui nosso cancel authentication, eu vou chamar também o nosso ViewModel.refuse authentication para a gente poder limpar aí qualquer estado de autenticação. Tá? Então aqui no nosso login fragment falta fazer apenas uma coisa. Para que eu possa ativar esse onOptionsItemSelected, eu tenho que informar meu fragment que eu tenho aí uma opção, né, que eu tenho opções nesse fragmento. E como que eu faço isso? Aqui no nosso onViewCreated, eu posso chamar aqui um set hasOptionsMenu e passar um true. Dessa forma eu consigo registrar e falar para o nosso aplicativo que para esse fragment a gente vai ter alguma opção que pode ser clicada para que ele possa cair aqui dentro do onOptionsItemSelected corretamente. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir ter o resultado esperado, porque ele não vai cair neste cara aqui, ok? Então não esqueçam de setar aí esse set hasOptionsMenu. Tá? Então, o que nós temos de login, né, com relação à navegação para trás, já está concluído. E o que nós queremos fazer agora é redirecionar o usuário de volta para o nosso Profile Fragment já autenticado e também exibir o nome dele nesse Profile Fragment. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que no nosso Profile Fragment, tá? Aqui no nosso estado de autenticado, eu tenho que exibir o nome dele de forma dinâmica, porque eu quero colocar um nome que vai vir do nosso login ViewModel. Então, para isso, eu venho aqui no nosso Fragment Profile, nosso XML, e veja que nós temos um texto, né, colocado aqui na mão estaticamente aqui, e não é isso que nós queremos colocar um texto de forma dinâmica. Então, para que a gente possa continuar tendo uma visualização aqui em tempo de desenvolvimento, enquanto tivermos desenvolvimento, nós podemos utilizar aqui uma palavrinha chamada tools. Então, dessa forma, a gente pode verificar como que o nosso layout está ficando, né, com base nos componentes, e a gente pode verificar isso aqui em tempo de desenvolvimento. Se nós não tivéssemos isso daqui, a gente ia ver uma tela assim, e como o nosso text view aqui vai ter um texto setado dinamicamente, então ele não tem que ter realmente um atributo de texto aqui, a gente iria olhar para a tela e ia ver uma tela toda em branco, a gente não ia ver como que o nosso layout está ficando. Para a gente poder corrigir isso, a gente pode utilizar o Tools, porque isso só vai aparecer para o desenvolvedor aqui enquanto ele estiver desenvolvendo. Então essa é uma prática muito útil aí para nós desenvolvedores de Android. Então nós temos esse Tools aqui com praticamente todos os atributos que tem aquele componente, nós temos o Tools para ele também, para a gente poder ver como que isso está ficando em tempo de desenvolvimento. Então aqui o texto que eu quero exibir para o usuário é welcome e o nome do usuário, nesse caso eu vou colocar meu nome. Mas nós queremos fazer isso dinamicamente. Como que a gente faz isso? Eu vou abrir aqui o nosso arquivo de strings. Aqui no nosso Profile Fragment, tá? Nessa organização, eu vou dar um Ctrl D. E aqui na nossa chave, eu vou passar aqui um Profile Text, para poder falar que vai ser um componente de texto. E eu vou passar aqui o username, tá? E aqui no valor, né, eu quero passar o welcome e o nome do usuário. E esse nome do usuário vai ser setado dinamicamente. E como que eu faço para poder setar algo dinamicamente e que reflita aqui nessa string? Eu utilizo o porcentagem, eu passo o 1, eu passo o dólar e passo o tipo que vai ser passado para cá, que é uma string, então coloco um S, tá? Dependendo do tipo que você
o tipo do valor que você vai passar para cá, você tem que mudar este carinha aqui. Se for um inteiro, por exemplo, se eu não me engano, é um D, e tem outras também que a gente pode consultar na documentação, mas nesse caso vai ser um string, então eu deixo um S aqui, tá? Então nós já temos definido aqui nossa chave. O que eu vou fazer, voltando aqui no nosso profile fragment, eu vou setar o nosso componente de texto. Para isso, primeiramente, eu tenho que voltar aqui no nosso layout XML e definir um ID para o nosso componente de text view. Então, eu vou dar aqui um ID, vou falar que é text profile username. E agora sim eu posso voltar aqui no meu profile fragment e eu posso chamar esse cara. Então, text profile username.text para poder setar a propriedade de texto e vou dar um getString para a gente poder recuperar uma string do nosso recurso XML, né, nosso recurso de strings. Aqui eu passo o ID da string, que no caso vai ser não ID, eu passo a string, .string, e agora sim eu passo a chave. Tá? E eu tenho que passar agora o parâmetro que eu quero substituir naquele placeholder que eu coloquei lá. Então, eu vou colocar a vírgula aqui e eu vou passar o que? O nosso login viewModel.username. Só que eu não tenho esse username ainda definido no meu login viewModel. Aqui que vai entrar o conceito de viewModel compartilhado. Então, veja que esse viewModel é viewModel de login. E eu estou no fragmento de profile, mas eu tenho acesso à mesma instância, né, que está sendo utilizada pelo nosso login fragment, aqui também por causa do conceito dos dados do viewModel compartilhado, e é isso que nós vamos fazer agora. Então, aqui no nosso login viewModel, eu vou criar aqui uma nova propriedade, vou colocar aqui var username, do tipo string, vou inicializar essa string com o valor aqui vazio, e agora quando o meu usuário fizer a autenticação, né, os dados forem válidos, eu vou chamar o nosso this username e vou setar o username aqui passado no login. Então, dessa forma, eu setando aqui no login viewModel, eu tenho acesso a esse cara aqui também lá no nosso profile fragment. E para finalizar, eu tenho que voltar no nosso login fragment e eu tenho que escutar o estado autenticado, porque por enquanto o nosso login fragment está escutando apenas o estado de autenticação inválida, e eu tenho que escutar também o estado de autenticado. Então aqui, se is login viewModel.authentication state.authenticated, ou seja, se ele tiver autenticado, eu tenho que voltar o usuário para o profile fragment. Então, neste caso aqui, eu posso chamar meu find navecontroller.popbackstack sem nenhum parâmetro, tá? Por quê? Porque eu quero só matar este login fragment e ele vai automaticamente exibir quem está na pilha atrás. E conforme, né, este conceito que o Google está trazendo aqui neste tutorial, né, de Navigation Conditional, o nosso profile fragment é sempre chamado e nele a gente verifica o login viewModel se está autenticado ou não, e o profile fragment que vai tomar a decisão se vai mandar esse cara para o login fragment, tá? Porque é um fluxo totalmente à parte do fluxo principal. Então, aqui nós já temos isso funcionando, ele vai dar um pop backstack, vai voltar para o nosso profile fragment. O nosso profile fragment já recebeu aqui o estado de autenticado também, porque aquele viewModel está compartilhado, e aqui ele vai ter que chamar também o authenticate daqui, deste fragment, e setar o nosso text aqui com o nome do usuário, e a gente vai ver agora se isso está funcionando corretamente. Então eu vou dar um play aqui para a gente poder rodar o nosso aplicativo e conferir se está tudo ok. Pronto, nosso aplicativo já está executando, eu vou clicar em Next. Vamos ver primeiramente se o comportamento aqui do back está funcionando. Então, eu vou clicar aqui no Up Button, veja que ele funcionou. Voltando aqui agora, acessando o Back Button, ele também voltou para o nosso Start Fragment, e é isso que nós queremos, tá? Ele tirou aquele Profile Fragment da pilha. Então, clicando em Next de novo, nós vamos testar agora a parte da autenticação. Eu vou colocar o username, vou colocar o meu nome, para a gente poder ver se o Profile Fragment vai mostrar corretamente este nome. E a senha aqui eu posso colocar qualquer senha, porque a nossa validação, porque a nossa autenticação ela apenas garante que a gente tem que ter algum valor preenchido, tanto para o username quanto para o password. E eu clicando em Sign In agora, eu espero que ele mate este fragment e mostre para mim o Profile Fragment com o meu nome aqui setado lá naquele componente de texto. Então vamos fazer o Sign In. Veja que já mandou para o Profile Fragment corretamente, tirou o nosso login, aquele fluxo totalmente à parte da pilha, e agora nós temos o nosso profile aqui com
o nosso componente setado e configurado corretamente. Se eu clicar em voltar, ele vai voltar aqui para o nosso start, tá? E eu clicando novamente no avançar, veja que legal que ele já me manda para o profile automaticamente, sem me mandar para o login agora. Por quê? Porque ele já entende que o usuário está autenticado. Porque quando ele chega aqui no profile novamente, ele vem aqui nesse onViewCreated e ele sabe que o estado, né, que foi setado, né, por último, é o estado de usuário autenticado. Então ele não vai mandar o usuário para a tela de login novamente. Então, isso que é legal, este é o conceito do ViewModel compartilhado e eu espero que você tenha aprendido bastante coisa nesta aula, ok? Então, mais uma vez, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, dê seu joinha para poder ajudar o canal a crescer e eu te vejo na próxima aula.